Olá, Tiganá, querido professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Milton Santos, é, recém-recebido pela comunidade com muita alegria, né? E recém-premiado também, né? Recebeu recentemente um prêmio muito bom é, em relação ao trabalho produzido no doutorado, não é isso, Tiganá? E Isso. então, vamos hoje conversar sobre o pensamento do filósofo Foucault. Então, fale-nos um pouco de você, do seu encontro com Foucault e do pensamento dele para a gente que está estudando filosofia africana, né? Olá, eu quero agradecer imensamente aqui ao querido colega, o professor Ivan, por esse honroso convite, né, para que estejamos aqui, enfim, em contato, ainda que virtual, né? Espero que sanemos essa falta de contato presencial propriamente dentro em breve, né? O mais breve possível. Enfim, é um enorme prazer. É, de fato, ah, ah, o pensador Bonseki Fukuyama, ele chega primeiro ao meu campo de percepção, né, por meio da saudosíssima professora Valdina Pinto, conhecida na Bahia, né, e além, como Macota Valdina, e porque tratava-se, enfim, da pessoa com quem Foucault estabeleceu uma interlocução importante no Brasil, né? Então foi quando eu primeiro ouvi falar desse pensador tão relevante, pensador contemporâneo, naturalmente, né? E, enfim, depois nos meus estudos, investigações, quer dizer, quando eu entrei efetivamente na pós-graduação na Universidade de São Paulo, é, entrei por meio de um projeto, né, que girava em torno justamente do pensamento traduzido e articulado por Foucault, né, justamente advindo de um certo pluriverso banto, né, notadamente aquele ali justamente situado entre os chamados Bakongo, né, que tem uma influência, uma importância constitutiva do que a gente pode chamar, grosso modo, de cultura brasileira, né? Também de outras culturas na diáspora, né? A importância, a gente pode destacar a importância dos Bakongo, por exemplo, em Cuba, né? No norte do Haiti, enfim. Então, cheguei com um projeto para pós-graduação que girava em torno de uma publicação de Foucault, um livro que se chama Cosmologia Africana dos Bantu-Congo, né, Princípios de Vida e Vivência, que eu acabei por traduzir integralmente. E justamente toda essa tradução fez parte também da tese, né? Não como um anexo, né? Mas como um mais velho que falava antes de mim, né? E, portanto, essa obra compunha a primeira parte da tese, né? Então, a primeira parte da tese é justamente essa fala, essas trilhas já testemunhadas por quem veio antes de mim, e depois a tese acabou por se dividir em outros 4 capítulos, né? E aí era então a fala do mais novo em relação à fala do mais velho, né? Também adicionei a tese uma entrevista justamente com a Macota Valdina, por ter sido essa interlocutora tão importante, né? Fiz essa entrevista
justamente no ano anterior à sua morte. Então, há todos esses significados aí em torno da pesquisa, não é? E dos fatos que são entremeados aí também atravessados, né? Por coisas que, enfim, nas quais a gente pensa e coisas nas quais a gente não pensa, né? Na verdade, a princípio, a ideia com essa obra de Foucault que era tratar justamente das sentenças proverbiais, o que eu chamo de sentenças proverbiais, justamente para distinguir um pouco do entendimento mais ocidental quanto aos provérbios, né? Enfim, que não tem o mesmo lugar filosófico, literário, jurídico, né, que tem em civilizações e cosmologias negro-africanas, né? Mas depois acabei por traduzir o livro integralmente e além de estabelecer uma comunicação, né, de pensamento com as sentenças proverbiais trazidas pelos Bantu Congo, por intermediação do próprio Bunseki Fukiau, enfim, acabei por me comunicar também com outras esferas, outros aspectos relevantes trazidos pelo pensador, né? Mas Bunseki Fukiau, ou Kimbwandende Bunseki Fukiau, né? É um pensador nascido em 1934, na atual República Democrática do Congo, ou Congo-Kinshasa, né? Ele nasceu na região de Manianga, Baixo Congo, e iniciou-se em 3 escolas de pensamento importantes, né, no Congo e dentro do pluriverso banto. Apenas um adendo, né? Gosto sempre de fazê-lo quando, enfim, falo de pluriverso banto, que a rigor, a princípio, dizer banto, né, trata-se de se referir a uma classificação linguística, né? Uma classificação linguística que data mais oficialmente do século XIX, né? Uma classificação atribuída ao linguista Blick, mais ou menos ali em 1860, 1862, e que depois acaba por ganhar uma outra dimensão, né, extralinguística. Mas, a princípio, trata-se de uma classificação linguística que justamente advém da comparação entre línguas que teriam similitudes, não é? Ali entre Moçambique, Angola, não é? Enfim, regiões da África Austral, e notadamente no que diz respeito a termos que fazem referência a uma certa ideia de pessoa, né? Então, entre mutu, muntu, ato, vato, e, via de regra, nas línguas banto, as formas plurais se dão por prefixação, né? Então, dizer muito como pessoa, né, é também assumir que o seu plural é bantu, pessoas ou povo, né? Então, daí vem essa classificação linguística que hoje deve compreender cerca de 600, com variações, 600 civilizações no continente africano, né? Então, dito isso, voltemos então para uma certa ideia de pensamento ou cosmologia banto, né?
Maravilhoso esse contexto que você apresentou, já para a gente situar realmente o pensamento dele, né? Nesse pluriverso, nessa diversidade étnica, né? Que o pluriverso banto comporta, né? Muito bom. Sim, sim, sim. E que tem ressonâncias na diáspora negra importantes, né? Enfim, notadamente no Brasil, né? A influência das línguas banto no léxico corrente no Brasil. Quer dizer, nós falamos aqui uma série de palavras que têm origem em línguas banto, como, sobretudo, Kikongo, Kimbundo, Umbundo, né? E das quais não nos damos conta, né? Enfim, é uma influência enorme também nas manifestações das culturas populares e por aí vai, né? Não à toa, eu quis de fato trazer o Foucault traduzido para a língua cultura luso-brasileira, né? E compartilhar o seu pensar, que também é tão nosso, né? Enfim. E o Bonsek Foucault, ele, tendo se iniciado nessas três escolas de pensamento, né? A saber, Kimba ou Kinkimba, né? Kimpasse e Lemba, né? Essa última tem um grande vigor, por sinal, na diáspora negra, na outra margem do Atlântico, né, do lado de cá, sobretudo nas religiões de matrizes africanas, por exemplo, nas práticas de espiritualidade, né, afro-cubanas, né? Enfim, no norte do Haiti também. Ah, e foi também uma grande escola, uma grande instituição de regulação social, né, importante na África Equatorial. Tá? Tendo saído mais ou menos com 30 anos, né, do Congo, depois de outras experiências, mais tarde, o Bonsek Foucault chega aos Estados Unidos da América, onde passa a viver o resto de sua vida, né? Ele vem a falecer antes de completar 80 anos, mais ou menos com 79 anos, né? Ele nasceu em 34 e faleceu em 2013. E nos Estados Unidos ele inicia-se em outras escolas de pensamento, dessa vez ocidentais, né? Como as pessoas que ingressam nas universidades ali, justamente alicerçadas em pensares ocidentais, também fazem, né? Foi o que ele fez, e enveredou-se por áreas, né, distintas, entre a biblioteconomia, a educação e a antropologia, né? Doutorou-se em educação e exerceu um trabalho também importante nos presídios nos Estados Unidos, né? Levando justamente aspectos importantes dos pensares Bantu-Congo a pessoas encarceradas, né? Ideia de pessoa, ideia de liberdade, né? Enfim, uma certa ética dos Bakongo, e foi o que ele fez. Em 1980, uma compilação de uma série de conferências que ele chegou a fazer, né, na e para a Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Essa compilação tornou-se um livro que se chamava, na altura, O Livro Africano Sem Título, né? E depois esse livro veio a se tornar justamente o livro que traduzi, né? A Cosmologia Africana dos Bantu-Congo, Princípios de Vida e Vivência, que ele publicou em inglês, escreveu em inglês, né? Mas, ao mesmo tempo, esse livro vinha de uma outra grande obra
que se encontra inédita, mas cujos manuscritos tenho aqui à mão, que é, enfim, um conjunto de reflexões de mais de 400 páginas, pelo menos foi esse conjunto que chegou aqui à minha mão, que se chama Macuco Matato, né? Fundamentos Macuco Matato na língua Kikongo, né? A língua dos Bakongo, fundamentos culturais Banto entre os Congo, né? E justamente estou um pouco no trabalho de tradução, pouco a pouco, né? desses manuscritos. Muito Mas, interessante, Tiganago. né? Isso aí, inclusive, junto com os estudos que estão sendo feitos de Iorubá, da tradição Iorubá, para o Brasil hoje, é a gente se reapropriar das raízes das nossas matrizes culturais que nos constituem como brasileiros de forma mais autêntica, né? Juntando indígenas e africanas. Eu sinto que a gente se reapropriar do que somos para nos reinventarmos no momento mais crucial da nossa história. Acho que esse trabalho que você está fazendo é muito, muito importante para a gente, para os brasileiros especialmente, né? Puxa vida, eu lhe agradeço muito, Ivan, porque, de fato, eu sinto fortemente essa necessidade de partilhar esse pensar, né? Enfim, com as pessoas aqui nascidas e que vivem no Brasil e que vivem em outras instâncias também da diáspora. E Fouquial justamente tem esse lugar de articulação entre aspectos importantes do pensar Banto-Congo, né? E diferentemente, por exemplo, de um Placide Tempels, que tem a sua contribuição no sentido de, pela primeira vez, né, uma voz europeia admitir, ainda que com questões controversas, etc., mas admitir a existência de uma filosofia africana, né, especificamente, né, por meio da filosofia Banto. O livro do Tempels, justamente, traduzido para o francês em 45, né, ali. Em 44, ele o havia escrito em holandês e tal. Em 45, essa publicação, essa tradução para o francês. Mas aqui o que temos é um pensador que se iniciou em escolas de pensamento banto, né? Importantes escolas de pensamento, e estabelece essa articulação também com cosmologias e linguagens ocidentais, né? Eu acho que aí a gente tem justamente outras direções e outras linhas de força em jogo, né? Enfim, o Fouquial traz, acho que pela primeira vez, pelo menos que se saiba, uma sistematização importante e uma leitura complexificada, não é? Justamente da cosmologia dos Banto-Congo, né? Nesse sentido, ele estabelece um diálogo filosófico entre os Bakongo e os Banto, né? Entre os Banto e o continente africano, né? E entre o continente africano e justamente as outras esferas culturais de linguagem e pensamento mundo afora, né? Na verdade, acontecem essas articulações aí no pensar de Fouquial, né? E ele, por exemplo, nos traz, por meio do cosmograma dos Bakongo, né? Justamente porque tem um formato aí seminal de uma cruz,
né? Mas uma cruz absolutamente anterior à cruz cristã. A gente está falando de uma civilização muito mais antiga, né? E nessa cruz, justamente, ou nessa encruzilhada, né? Que em Kikongo se diz Mpambuanzila, né? Pambuanzila. Mpambuanzila é encruzilhada, cuja Sim. corruptela dá justamente no termo Pombagira, né? E como em Quimbundo é Pambo, Pambuangila, né? Porque são línguas irmãs, Kikongo e Quimbundo, né? Uhum. Mas essa encruzilhada, justamente, é, as suas quatro pontas, ela ainda tem outros desdobramentos, né? Na sua figuração, na sua hermenêutica, né? Mas as suas quatro pontas, justamente, designam quatro estágios de ser, quatro estágios ontológicos, né, no fundo. Aquilo que não se dá a perceber ou a ver, né, aquilo que se situa justamente no que os bakongos chamam de piu ou indobe, ou seja, matéria escura, né, o que desponta, e o que está antes de chegar ao que desponta, o que está encoberto, né, na matéria escura, com todas as possibilidades de florescimento poético, né, justamente encontra-se no estágio que os bakongos chamam de mussone, né? Mussone, que vem do radical verbal sona, registrar, gravar. Depois, o que desponta encontra-se no estágio kala, que em Kikongo é literalmente ser, mas ser verbal, não ser substantivo. Ser verbal, a ação de ser, né? Ou o fato de ser, né? Ou também residir, né? Morar, ou viver, kala, né? Depois, o zênite, o cume, o momento mais profícuo de alguma coisa, de algum sentimento, de alguma entidade, né? Apogeu. O apogeu, justamente está em Tukula, que é que vem do radical kula, né? Que em Kikongo significa amadurecer, desenvolver-se, né? E por fim, o ocaso, o pôr do sol, o crepúsculo das coisas, né? Que se dá justamente em Luvemba, que vem do radical vemba, radical verbal vemba, que designa justamente a grisalhar-se, né? Tornar-se grisalho. Para que depois, de modo ciclotímico, né, se entre de novo no que não se dá a ver, a perceber, no que é intangível, para depois despontar, justamente como o grande ciclo solar, né? Sim. As quatro etapas de um ciclo, as estações do ano, As as estações fases da do ano, lua, as fases da lua, os turnos do exatamente. dia, né? Os ciclos mais importantes para a vida no planeta, Sol, Lua, Terra, todos configurados num diagrama, né? Exatamente, exatamente. Curiosamente, há cores que se relacionam com esses estágios ontológicos, né? Então, o Mussone é justamente essa fase do intangível e do insondável, né? Se faz representar pela cor amarela. E o Kala, o que desponta, né, para a nossa percepção, se faz representar pelo preto, pela cor preta. Depois, o cume, o apogeu das coisas pela cor vermelha, né? E Luvemba, o pôr do sol das coisas, pela cor branca, né? O interessante é a gente pensar que esse estágio abrigado pela matéria escura, esse estágio insondável, se fazendo representar pela cor amarela, a meu ver, é como se esse sol que vai dar a despontar em Kala, né? Esse sol já estivesse na sua integridade
no que a gente não pode ver, ou perceber ou sentir, né? E quando ele desponta, e esse despontar, Carla, se faz representar pela cor preta, é como se o sol levasse a matéria escura consigo, para o que a gente pode perceber. Ou seja, o que a gente não tangencia está repleto de sol, e o que a gente tangencia está repleto de mistério também. Né? Uhum. Então, bom, dentro desse cosmograma, quer dizer, do seu centro, em geral, a presentificação, a inscrição de uma grande espiral, né? Há outros aspectos depreendidos dessa figuração filosófica, né? E essa espiral códia ou engongo, né? É uma espiral que representa determinados regimes de historicidade e uma certa vivência de temporalidades, né? Como se a existência fosse justamente uma bobina, né? Desencadeada aí pelos fatos, pela própria experiência, pelo que se dá, né? Por sorver a horizontalidade do mundo, né? Enfim. E Foucault é esse pensador que traz tudo isso. Claro que eu também sou um tradutor de Foucault e do pensar Banto-Congo, né? Assim como ele é um tradutor do pensar a partir do qual ele se formou, né? Até porque as coletividades nos atravessam, né? Ao tempo em que a gente também se inscreve no mundo com as nossas singularidades, né? Eu acho que é sempre essa conversa entre uma inscrição de singularidade em coletividades que atravessam, né? E ele traz tudo isso, traz as sentenças proverbiais, que, como eu dizia, que engana, né? Sentenças proverbiais que ocupam um lugar de centralidade, não só no pensar Banto-Congo, eu arriscaria dizer, pelo menos em todas as cosmologias negro-africanas que eu conheço, né? E justamente que engana, que são sentenças proverbiais, designa também filosofia, né? Em Kikongo. Enfim, tem força de lei, pode versar sobre experiências científicas e por aí vai, né? Também, além disso, a gente pode pensar justamente em como os Bantu-Congo versavam sobre a ideia de comunidade, né? Que é algo também absolutamente importante, central, como é central na filosofia Ubuntu, né? Trazida fortemente pelo Mogobe Ramose, né? Da África do Sul, justamente o Ubuntu, que vem de uma língua banto, né? E guarda esse radical intu, que em Kikongo designa cabeça, mas a gente acho que não deveria interpretar somente como essa cabeça fisiológica, né? Mas cabeça como força autônoma, e que evidentemente não se restringe ao universo antropocêntrico, né? E esse Intu, segundo o Ramose da filosofia Ubuntu, é algo quase que equivalente a ser, né? E eu falei disso por conta da importância da comunidade para esse pensar da filosofia Ubuntu, né? E que a um só tempo reúne epistemologia, ética e ontologia, né? E a importância da comunidade para o pensamento trazido por Foucault,
em cujo livro, justamente Cosmologia Africana dos Banto-Congo, há uma presença de sentenças proverbiais basicamente centradas numa certa ideia expandida, complexificada de comunidade, Kanda, né? Enfim, Sentidos a gente pode falar sobre... compartilhados. Sim. E nisso que você está trazendo, Tigana, há uma importância muito grande para um debate muito presente no Brasil contemporâneo, que é justamente a resistência a processos opressores, como a gente está vivendo, que nos coloca frente à necessidade de estratégias, né? E aí, no movimento popular, sobretudo ligado aos movimentos negros, surge a estratégia do aquilombamento como um processo de coletivização que resgata esse sentido comunitário, né, da existência e que resgata a possibilidade da gente se reenraizar novamente, reenraizarmos, né, ontologicamente nossa existência num processo comunitário que vai resgatar, recuperar sentidos originários como esse relativo ao tempo, né? A relação com o tempo que é cíclico, que possui suas fases, né? E que a gente pode compreendê-las a partir de um olhar de sabedoria ancestral, recuperado a partir de tradição oral e atualizado no seu sentido filosófico. Então, eu vejo que um pensador como esse é um alimento de primeira qualidade para um aquilombamento, né? Quer dizer, um aquilombamento que se busca recuperar o seu enraizamento ontológico na relação com o tempo, já pode compreender a temporalidade nesse ciclo de sabedoria, né? De compreensão de fases, do que é próprio de cada uma delas, né? Então é muito rico isso, sobretudo para quem está situado nesse campo que, digamos, seria o campo da sociedade oprimida, depois de séculos de colonização e de escravidão. Então, toda essa herança colonial hoje permitindo novas formas de opressão, neofascismo, né, conjugado de forma imprevista com o neoliberalismo, quer dizer, essas formas ocidentais que o capitalismo produziu para a opressão de povos, né? Então, um povo se aquilombar é recuperar o seu sentido próprio de existência. E acho que essa contribuição do Foucault é muito valiosa. Eu concordo plenamente com você, Ivan. Sobretudo, bom, não à toa, a palavra quilombo tem origem banto, né? Tanto no Quimbundo quanto no Kikongo, designa assentamento fortificado, né? E já se tratava de uma prática presente no continente africano. Os Imbangala, por exemplo, né, que são uma civilização banto importante, são reconhecidos pela prática do aquilombamento, né? E de modo que aqui no Brasil, desde sempre, essa ideia vivida no corpo, não é? De justamente fortalecer nesse mesmo corpo, né? Tão coletivo quanto individual, uma vivência de comunidade, ou seja, o fortalecimento do estômago comum, né? É algo absolutamente, ao que parece, inegociável, né?
Os estudos, enfim, de uma autora como a Beatriz Nascimento em torno dos quilombos, né? E no seu sentido o mais expandido possível também, estudos dessa ordem contribuem enormemente também para o entendimento, em alguma medida, das poéticas trazidas, enunciadas, né? Enfim, pelos regimes de aquilombamento, né? E sem dúvida, quer dizer, isso que é o que você está trazendo, né? Clóvis Moura também, né? Com o Outro Clóvis Moura, o Abdias Nascimento, né? Dias. Mas é interessante pensar naquilo que Milton Santos chamava, sobretudo em contraposição, quer ao colonialismo e colonialidade, né, quer justamente ao capital global, né, o que ele chamava de solidariedade dos de baixo, né, no fundo, é algo que, enfim, antes de essas pessoas ocuparem esse lugar absolutamente assimétrico, cruel, injusto dos de baixo, né, numa configuração, numa conjuntura que combina opressões, né, essas pessoas já viviam, muitas delas, né, em seus registros ancestrais, né, já viviam a importância da comunidade, que, em larga medida, é algo mais complexo, né? Enfim, a comunidade não se restringe a uma ideia de consanguineidade, né? E nem mesmo, se quisermos, né, se formos mais além, a uma certa ideia cultural unívoca, né? E necessariamente a comunidade não é constituída tão somente por pessoas no seu centro, né? Então, a comunidade inclui quem viveu, né? E, como dizem os Bakongo, fez história, portanto, ancestralizou-se, né? Mas também inclui montanhas que testemunharam uma série de acontecimentos fundamentais, né, num determinado território que eventualmente ocupado por um grupo de pessoas, né? A terra necessariamente, né? E aí nesse sentido há a junção de uma certa ideia de terra e de território, de modo que a desterritorialização é algo que não cabe para esse pensar, como não cabe em muitas instâncias de pensares ameríndios, né? Porque aqui o território não guarda em si uma ideia de privatização, de propriedade de terra, né? Ou de propriedade de um tipo, de um conjunto de acontecimentos, né? De um tipo de cultivo existencial, né? Então, a gente tem aí as pessoas que morreram, as pessoas presentes, as entidades da natureza, do mundo natureza, né? Enfim, o que se chama no Ocidente de instrumentos musicais, que, a depender da sua performance, evidentemente são mais do que um meio para acontecer alguma coisa, né? São partícipes dos acontecimentos, né? As ideias, os sonhos, as filosofias, as artes, né? Tudo isso perfila uma comunidade. E, inclusive, o contato também com outras comunidades, com outras culturas, já que somos, segundo os Bantu Congo, sistêmicos, né? Dizem os Bakongo, o ser humano, né, é um sistema de sistemas. Muntu e Kimpa, que abimpa. Kimpa é sistema, né?
muito pessoa, né? A pessoa é sistema de sistemas. E as relações são intersistêmicas. Uma pessoa em si já é uma comunidade, portanto. Né? Uma comunidade que se relaciona com outras comunidades, que se vão relacionando com outras comunidades até, enfim, até o que não se sabe. Né? Até a comunidade do desconhecido. Muito bom, excelente, e penso que a partir dessa cosmovisão é possível se situar na existência numa perspectiva de compreensão ampla e profunda, né? E que a partir disso e de toda a tradição de pensamento e de formas orais de expressão desse pensamento, que a gente pôde incorporar como brasileiros, quer dizer, nos constituir, né? Então, penso que estamos, de certo modo, abrindo caminhos para a continuidade de um processo de uma resistência que é uma resistência que vem desse saber ancestral e que agora se defronta com novos desafios, né? E que é uma reconexão com a natureza através de uma cosmologia, através de recuperação dessa memória histórica, oral e que agora, em suas versões escritas, vão compondo uma literatura possível também pela forma escrita, né, para a constituição de um campo de referências, né, que, por exemplo, os colegas nossos, Eduardo Oliveira e Henrique Freitas, né, Eduardo da FACED, Henrique do Instituto de Letras, no encontro que eu organizei ano passado, simpósio de filosofia e literatura, a mesa deles tratou de uma perspectiva que eles estão chamando iorubanto, né? E que trazia o cosmograma Bakongo junto com um saber iorubá e, de certo modo, criava para nós brasileiros caminhos novos, né, que são antigos e que agora renovam o nosso caminhar em meio a um pensamento contemporâneo, né, que se depara com tudo isso que a globalização dos de cima vem, né, há tanto tempo impondo a nós, digamos que estamos resistindo junto com os de baixo. Até porque, como professor universitário, eu não me situaria entre os de baixo propriamente, porque um professor universitário, em geral, já tende a ficar entre os 10% que ganham mais da população, mas mesmo assim, toda a nossa história, a nossa solidariedade está situada entre os de baixo. E esses de baixo que nós constituímos como resistência a essa globalização dos de cima, precisa justamente compreender, né, esse enraizamento no tempo como um projeto histórico, né? Qual o nosso projeto histórico que se lança para além da resistência? Quer dizer, a resistência é a resistência que mantém, que sustenta um projeto histórico e esse projeto histórico se projeta a partir de referências ancestrais, né? Sem dúvida, Ivan, sem dúvida. E tudo dentro desse universo de pensamento de fato, pautado em uma experiência complexificada e múltipla de temporalidades. Né? Nesse sentido, tempo
passa a ser lugar mesmo de acontecimento, né? Passa a ser justamente solo firme por meio do qual tudo pode se dar, né? Então, é interessante a gente pensar nesse tempo espiralizado que é retomado no Brasil a partir do pensamento, por exemplo, de Leda Maria Martins em torno do tempo espiralar, né? Mas que é algo absolutamente marcante entre os Banto e entre os Banto-Congo, né? Como um entendimento mesmo de justamente experiência de historicidade, como algo que, enfim, e a nossa experiência de historicidade, a nossa experiência de viver propriamente, né? Porque aqui eu substituiria a ideia de ser pela de viver, efetivamente, e essa experiência de viver é uma experiência que repete o irrepetido, né? Repete o irrepetido e que dança, ou seja, cuja coreografia justamente serpenteia uma ideia de origem que é sempre mistério, né? O centro dessa espiral, bom, está sempre ali, né? E a espiral se desenrola em torno desse centro, mas esse centro é tão evidente quanto misterioso. Não se sabe o que é propriamente, né? E muito provavelmente aqui temos uma ideia de origem em relação, né? E não uma ideia unitária de uma coisa que era isso e depois virou aquilo, né? Se como a gente tem uma experiência de singularidade em relação com o coletivo, a gente tem também nesse sentido. E tem necessariamente uma vivência de justamente relação estabelecida entre temporalidades, né? E a ancestralidade está aí justamente para ratificar essa relação entre temporalidades. Isto há algo que é cultivado desde muito tempo, né? E que foi frequentado por outros corpos, outros pés, né? Outras ideias, outras enunciações, mas que pode ser ativado hoje, né? De outro modo, dentro de uma outra conjuntura histórica, temporal, física, né? Então, não é a mesma coisa, né? Mas de algum modo também, além de ser um contínuo, justamente o alargamento desse cultivo que já acontecia antes. Ou seja, de algum modo, é também a repetição do irrepetido, né? Uma série de ritos que, de algum modo, se repetem, mas que giram em torno, né, de um conteúdo que se desconhece, né? E que não pertence, se quisermos, a tempo algum. Muito Então, interessante, inclusive, né? porque aí, quando eu vejo na tradição iorubá, há alguns elementos que se aproximam dessa compreensão cosmológica Bakongo, né, de uma epistemologia que pensa essa relação com o mistério sempre presente na produção do conhecimento. É uma dinâmica, é um Sim, processo de avanço e de retomada, né? O mistério levando ao conhecimento, o conhecimento levando novamente a um mistério. E nesse sentido, como é que você vê esse diálogo intercultural entre as tradições Banto e Iorubá
como possibilidade, digamos, para a gente aqui no Brasil, digamos, reunir essas nossas, esses nossos vínculos históricos de sustentação, né, a partir dessas matrizes. Como algo absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. A meu ver, não há outra forma para nos sustentarmos aqui, né? E em todas as instâncias, né? Inclusive indo-se ao encontro de pensares indígenas, né? Enfim, na sua multiplicidade, na sua complexidade, etc. Os movimentos e construções diaspóricos, né, compreenderam isso de modo realmente, se é que se pode dizer assim, elevado, né? Porque é o que acontece nos terreiros de candomblé e outras manifestações, né, de práticas de espiritualidades afro-brasileiras, né? É o que acontece em manifestações de culturas populares, né? É justamente o aporte e a continuidade reescrita, muitas vezes, de textualidades existenciais já experimentadas em distintos territórios negro-africanos, né? E aqui, justamente num entrecruzamento que torna, evidentemente, as esteiras, né, mais fortes, né? Em tranças que tornam as esteiras muito mais fortes, né? Foi isso que efetivamente aconteceu, né? E que já acontecia de algum modo no continente africano propriamente, né? Justamente as éticas, né? E aí que se amalgamam sim com epistemologias, com estéticas e com ontologias, né? Não são nada estranhas, muito pelo contrário, para práticas diversas presentes no continente africano, né? E isso, de algum modo, é sim inscrito na diáspora de modo realmente pulsante, vivo, né? E foi isso necessariamente que fez com que os corpos pudessem viver agora cosmologias afrodiaspóricas, né? Essas que não são as vividas no continente africano, mas tem uma relação matricial também com o continente africano e com outras matrizes que se constroem no Atlântico, não é? Nas terras indígenas, não é? E naquilo que é a combinação e a proposta de uma outra coisa que ainda não havia sido feita, ainda não havia sido proposta, ainda não havia sido ocupada, né? Interessante isso, E Tiganá, só se porque dá desse modo, né? Só se dá nesse encontro. isso me faz lembrar os estudos de pensamento oriental, quando eu vi o desenvolvimento hindu do budismo, que chega na China depois, encontra o desenvolvimento do taoísmo, e nessa fusão, né, que a partir de certo momento começa a se chamar o Shan, né? Quando o monge japonês vai para a China e conhece o Chan e leva para o Japão, aí surge o Zen, né? Quer dizer, o Zen já é um fruto do budismo com o taoísmo, né? Então, é como se o pensamento banto e o pensamento iorubá
tivesse dado origem no Brasil a esse Zen que seria, digamos, fusão, né, do Yorubá com o Banto, né? Tal como o Zen fundiu Buda com Tao, né? Uma É coisa mais verdade. ou menos semelhante. São processos históricos, culturais, interculturais, né? E de longo desenvolvimento, de séculos, né? Então, toda a história de reunião de africanos, bantos e iorubás trazidos para o Brasil, e aqui convivendo, e aqui formando quilombos, e aqui resistindo até hoje, é uma história muito forte e é o momento realmente da gente retomar o vigor dessa história. E acho que um pensador como Foucault como dizia o Oswald de Andrade da antropofagia, é carne de primeira, assim, é uma carne que a gente precisa, né, devorar o quanto antes. Sim, sem Será um dúvida, sem prazer dúvida. ler, inclusive, sua tradução, né? Ela já está disponível de alguma forma para a gente já também poder compartilhar com os estudantes? Por favor, com o maior prazer, ela está, por hora, presente na minha tese mesmo, que está Certo, disponível no repositório da USP, as pessoas ótimo, podem pronto. acessar tranquilamente, né? Uma tese É, premiada. pois é, pela Associação Nacional, né, de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística e tal, fico muito feliz por se tratar justamente de uma pesquisa que gira em torno desses nossos saberes, né, que foram subalternizados, que estiveram aí alijados da possibilidade de se fazer epistemologia, né? E então a minha alegria se deve justamente a isso, basicamente. E, como eu dizia, a primeira parte da tese é justamente a tradução integral do livro de Foucault, né? E por hora é possível, enfim, lê-lo por intermédio da tese. A segunda parte delas é justamente o diálogo de outra ordem, né, com o que foi dito, como eu dizia antes, né, pelo mais velho, né? Enfim, como se diz em Angola, pelo Cota Foucault, ou mais ainda pelo Tata Foucault, né? Tata quer dizer pai ou senhor, né? Certo. Enfim, então é isso. É absolutamente fácil ter acesso, uma vez se tendo acesso à internet, né? Enfim, que não tem a capilaridade que deveria ter, né? Como, enfim, mas essa é uma longa conversa, É, é, né? Da falta de acesso justamente ao que se deve ter acesso sim. para, né? A coisa pública, né? E essa coisa pública são muitas coisas, né? Mas para quem pode ter acesso à internet é também fácil aceder à tese, ao texto integral e ao texto de Foucault traduzido. Ótimo. Tigana, eu me distraí. A conversa estava tão boa que o tempo ultrapassou aquela projeção inicial nossa, né? Mas acredito que foi dentro do ritmo da calunga, né? Do ritmo cosmológico mesmo, né? Bacongo. Então, eu estou muito satisfeito, agradeço em nome do nosso doutorado em difusão do conhecimento, né, que está tendo essa oportunidade de receber a sua contribuição para o componente curricular Filosofia Contemporânea, Perspectivas Africanas e Latino-Americanas, né? Então, é uma ótima contribuição. Espero que a gente possa dar visibilidade que merece também, para além de uma turma de doutorado, porque foi muito rica. Eu acho que muita gente merece ter acesso ao que você apresentou e trouxe para a gente nesse tempo. Sobretudo,
para estimular uma leitura como essa, né? Que por enquanto a gente tem acesso através da sua tese, e sendo uma tese premiada, aí dá mais água na boca para devorarmos, né? Então, vamos sim buscar aproveitar ao máximo toda essa contribuição que você trouxe e dessa forma finalizo agradecendo por hoje esse primeiro encontro. Poxa, Ivan, eu lhe agradeço imensamente. Para mim, realmente foi uma honra enfim, estivéssemos aqui juntos, né? E é também uma enorme alegria poder compartilhar essa conversa, né, com as e os alunos do doutorado. Quero agradecer mesmo imensamente por essa oportunidade, que tenhamos outros encontros, né? Que façamos mais coisas, justamente nesse contrariando o desencantamento desses tempos adversos, né? E é isso, estou à total disposição para trocar mais ideias, não é? Para que construamos outros lugares e possibilidades de pensamento conjunto. Muitíssimo obrigado e sigamos. Sigamos. Então, muito obrigado.